Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog CienCTech e você está assistindo a mais um CienCTech TV. No programa de hoje, vamos ver os fenômenos astronômicos que serão visíveis no céu entre os dias 11 e 16 de março de 2015. E nos extras, uma homenagem a astrônomos brasileiros que descobriram aglomerados estelares bem distantes do disco galáctico. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, estamos aqui com o nosso vídeo semanal aqui no canal do CienCTech, aqui no meu canal do Sérgio Sacani, onde a gente vai trazer aí mais uma vez as efemérides astronômicas, os fenômenos que a gente vai poder observar no céu durante essa semana, muita coisa legal novamente, muito fenômeno legal de se fotografar para quem gosta de astrofotografia, também bastante coisa interessante, como toda semana tem, a astronomia aí sempre revela pra gente fenômenos legais, os astros, né, sempre revelam pra gente fenômenos legais da gente observar, e essa semana não é diferente. Eu vou passar tudo para vocês vão ver aí, novamente com a ajuda do Estelário, lembrando de novo, sempre o horário do Rio de Janeiro, agora acabou o horário de verão, então aquele horário tradicional brasileiro, mas tudo aqui feito para a hora e para o local do Rio de Janeiro, aqui aonde eu moro aqui durante a semana, então eu passo o Estelário com isso. Então eu vou passar aqui o Estelário para vocês agora, passando por esses fenômenos, e terminando a gente volta com aquele extra para dar aquele toque especial aí no final do vídeo. Fique aí com os fenômenos então, e daqui a pouco a gente volta. Muito bem, pessoal, então vamos aqui passar aqui com o Estelário para vocês aí os principais fenômenos para a gente observar durante essa semana, durante o dia 11 e o dia 16 de março de 2015. Muito bem, começando no dia 11 de março de 2015, às 7 horas da noite, olhando ali para o horizonte oeste, logo depois do Sol se pôr, vai ter uma conjunção planetária muito interessante. O planeta Marte vai estar em conjunção com o planeta Urano. Vocês estão vendo aqui, eles vão estar muito perto um do outro. Então Marte, novamente, um planeta fácil de se observar, aquele planeta meio avermelhado, e do ladinho ali de Marte, uma estrelinha ali azul esverdeada, que na verdade é Urano. Então se você tem um binóculo, você pode tentar localizar. Se você tem um telescópio, você consegue também observar essa conjunção aqui. Muito interessante. Urano é um dos planetas mais distantes da Terra, e agora nessa época do ano está numa posição interessante. Ele passou por Vênus outro dia, agora está passando por Marte, então vamos tentar observar aí. Novamente, se você tiver um telescópio potente e observar essa conjunção, tirar alguma foto, manda aqui pra gente, que vai ser um prazer a gente publicar e falar aqui a foto que vocês tiraram. Tá? Vênus está um pouquinho mais acima aqui, então você tem Urano, Marte e Vênus aqui em cima, mas o interessante do dia 11 de março, logo depois do Sol se pôr, ali por volta das 7 horas da noite, é a conjunção entre Urano e Marte. No dia 12, a gente continua no âmbito aí das conjunções, só que aí um pouquinho mais tarde, e no outro lado do céu, lá perto do horizonte leste. Deixa eu dar um zoom out aqui, que vai ser mais fácil da gente chegar lá. Então estamos aqui no dia 12 de março, deixa eu voltar aqui, dia 12, por volta da 1 hora da manhã, agora que eu aperto aqui para a gente centralizar nela, nós vamos ter essa situação aqui no céu. Então nós vamos ter a Lua muito perto do planeta Saturno. Então essa aqui é uma outra conjunção que vai ser muito interessante de ser observada, a Lua perto de Saturno, no dia 12 de março, à 1 da manhã. Então, dia 11 de março, você começa observando a conjunção ali entre Urano e Marte. Durante a madrugada, quando a Lua nascer junto com Saturno, ali por volta da meia-noite, pouco, 11h30, meia-noite, você pode observar a Lua em conjunção com Saturno. Um fenômeno muito legal, de novo, para quem gosta de fotografar, vai ser algo bem interessante de ver essa conjunção aqui no céu. Você vai ter a Lua aqui, Saturno aqui, e a estrelinha ali avermelhada, que é a estrela Antares, que é a estrela alfa da constelação do Escorpião. Aqui a constelação do Escorpião, como eu falo sempre, é uma das constelações mais fáceis de serem observadas no céu. É aquela que tem muito a ver
com o animal ou com a figura que ela quer representar. Então é muito fácil de observar isso, um fenômeno aí muito interessante. Quem quiser fotografar, pode fotografar sem auxílio de telescópio, já vai ser uma imagem interessante. Se você tiver telescópio, uma imagem mais interessante ainda. Então aí, dia 12 de março, por volta da 1 da manhã, a Lua em conjunção com Saturno. No dia 13 de março, então vou andar aqui para o dia 13, a Lua já vai ter caído para cá. No dia 13 de março, marca aí a fase quarto minguante da Lua. Novamente, lembrando, sempre é bom repetir que essas fases, quarto minguante, quarto crescente, são as melhores épocas do período aí lunar, né, para se observar o nosso satélite, porque é nessa época que aquele jogo de luz e sombra na superfície da Lua faz com que a gente possa observar crateras, observar a sombra de crateras, observar montanhas e tudo mais. A Lua cheia, embora seja bonita, para a observação ela fica um pouco prejudicada, já que ela é muito brilhante e a gente não consegue distinguir muitas feições na Lua. Então, no dia 13 de março, além da Lua estar na fase quarto minguante, ela vai também formar aqui um triângulo interessante no céu com Saturno num vértice, a Lua no outro e a estrela Antares no outro. Então, a Lua aí passando perto dessa região aqui do céu no dia 13 de março, por volta aí da 1 hora da manhã, ali no horizonte leste, logo depois que ela nascer no céu. Continuando aqui, vocês já vão saber o que vai acontecer. A Lua está migrando aqui para essa região do céu. Como eu já falei para vocês, o rabo aqui do Escorpião, ele fica localizado aqui bem na parte central, vamos dizer assim, né, da Via Láctea. Então é uma região muito, como que a gente pode dizer, muito tumultuada, né? Lotada de objetos interessantes, lotada de aglomerados estelares, lotado de tipo de nebulosas diferentes. E a Lua, no dia 14 de março, ela vai estar passando justamente nessa região aqui. Esse aglomerado aqui que a gente tá vendo aqui é o M23, tá? Então deixa eu clicar aqui para ver se vai funcionar, tá lá. M23, a Lua vai passar bem pertinho desse aglomerado estelar. Então tá aí mais um fenômeno também legal de se observar, a Lua aí passando por essa região aqui rica em aglomerados estelares, em nebulosas, em vários tipos de objeto. Essa região aqui que fica um pouquinho abaixo aí do rabo do Escorpião, no dia 14 de março de 2015. No dia 15 de março, a Lua continua aqui a sua trajetória. Vou colocar aqui dia 15, só que aí tem que ser um pouquinho mais tarde, tá? Ela vai estar aí, lá pelas 3 da manhã, perto dessas 3 estrelinhas aqui, que são as estrelinhas aqui da constelação de Sagitário. Então, se a gente clicar aqui na estrelinha, a gente vai ver o nome dela. Essa aqui é a Q2, é a 37 Sagitário. Essa aqui é a estrelinha Ômicron, ao 39 Sagitário, que é a Ômicron, e essa outra aqui é a 41, ou a Pi. Então, a letra grega, ela quer dizer, vamos dizer, o grau de brilho da estrela dentro da constelação, começando com alfa, beta e assim por diante. Só que a estrela também tem outros nomes, então a Lua vai estar bem perto dessas 3 estrelinhas aqui, no dia 15 de março, aí um pouquinho mais tarde, porque a Lua já está caminhando aí para a sua fase nova. Nesse período em que a Lua caminha para a fase nova, o legal de ver é o seguinte, esse disco, o disco lunar, a parte escura dele, ela recebe uma luz aí refletida pela Terra. E essa luz a gente chama ela de luz cinérea. Então é um período legal de tentar observar esse tipo de iluminação diferente aí que acontece com a Lua. Fica aqui mais uma vez uma dica legal para quem gosta de observar o nosso satélite. Então, dia 15 de março, a Lua aí passando pertinho dessas 3 estrelinhas aqui de Sagitário. E para fechar a semana, no dia 16 de março, e aí, bem nesse horário aqui, ou um pouquinho antes, eu vou colocar aqui 2h58, se não me engano, vou dar um zoom aqui na Lua. A Lua vai estar aqui, ó. Eu vou voltar um pouquinho, porque aqui já está bem em cima. Vai acontecer novamente uma ocultação estelar pela Lua. Então a Lua, de novo, passando aí na sua trajetória pelo céu, ela vai várias vezes ocultando estrelas. A gente tem aí
diferentes estrelas, diferentes magnitudes, e a magnitude da estrela indica se a gente consegue ver essa estrela com binóculo, com olho nu ou só com auxílio de telescópio. No dia 16 de janeiro, o horário do Rio de Janeiro, bem exato aqui pelo estelário, né? A gente sabe que tem um delayzinho, tá? Mas é por volta das 2h58, 2h59, que vai ser bem o momento da ocultação. Então vou deixar bem próximo, 2h59 já ocultou. Então 2h58, 2h59. Para você não perder, acorda aí um pouquinho, ou continua, né, observando o céu aí uns 15 minutos antes, que não tem problema nenhum. Aqui tem uma outra estrelinha que vai ser ocultada também, e aqui a 61 Sagitário. É uma estrela de magnitude 5, isso quer dizer que a gente consegue observar ela com o auxílio de binóculo. Essa estrelinha aqui, que é a RIP 98219, já tem magnitude 8.10. Se você for andando aqui, você vai ver que lá pelas 2h48 ela vai ser ocultada, e depois mais 10 minutinhos às 2h58 a 61 Sagitário vai ser ocultada também. E aqui no canto também a gente tem uma outra estrelinha que vai passando, ó. A RIP 98125, magnitude 7.6. Ela vai ser ocultada por volta das... Tá lá, ó. Então por volta das 2h38, ou melhor, 2h41, essa estrelinha vai ser ocultada. Então a gente tem, ó, uma ocultação aqui às 2h41 de uma estrela de magnitude 7.6. Depois, às 2h48, uma estrela de magnitude 8 e alguma coisa, 8.10. E depois a 61 Sagitário com magnitude 5. Então uma ocultação aí quase que tripla de estrelas pela Lua que você vai conseguir observar no dia 16 de março, aí na madrugada, lá pelas 2h. Acorda às 2h30 da manhã, que aí eu vá dormir mais tarde, fique acordado entre 2h30 e 3 horas, que você vai ver as 3 ocultações aí realizadas pela Lua. Tá? Então, muito interessante, é um fenômeno legal de se ver. E algumas estrelas você consegue ver por binóculo, outras não. Você precisa ter um telescópio potente, dependendo da magnitude das estrelas. Muito bem, pessoal, então esses aqui foram os fenômenos que eu queria passar com vocês. Bastante coisa legal, bastante ocultação, bastante conjunção. Então aí bastante fenômeno para quem gosta de fotografar, para quem gosta de astrofotografia. Pode treinar essa semana que vai ter bastante coisa. Lógico, a gente depende do tempo. Estamos no mês de março. O mês de março é complicado porque são as chuvas aí. Como diria a velha música, as águas de março fechando o verão. Então a gente tem ainda um momento não muito propício para observação. Mas a partir de agora, a partir de acabando março, aí, de meados de março para frente, o tempo começa a melhorar e a gente vai conseguir observar melhor. Mas quem tem o tempo bom, então ficam aqui esses fenômenos, uma semana repleta de coisas interessantes, e era isso que eu queria passar com vocês. Vamos agora seguir para a gente ver o extra aí, em homenagem à astronomia brasileira. Muito obrigado a todos. Muito bem, puderam ver aí então a semana repleta de fenômenos para serem observados, fenômenos para serem fotografados. Espero novamente que vocês saiam, vão para a rua, vão para fora de casa, usem o Stellarium ou qualquer outro software aí de planetário virtual, como a gente chama. Vão para a rua, vão para onde tem um lugar com céu limpo e tentem observar esses fenômenos, porque sempre é importante a gente ter sempre esse conhecimento, conhecer mais o céu, conhecer mais as estrelas, tudo isso é muito legal. Pois bem, eu queria agora falar no extra aqui com vocês, fazer aí uma pequena homenagem aí a astrônomos brasileiros, a astronomia brasileira que está passando por um momento realmente complicado, como tudo no Brasil atualmente, mas a astronomia ficou muito aí em voga nos últimos dias, devido a tirar aí ao deputado que tirou, né, a participação brasileira na construção do ELT, na participação do ELT, algo muito triste aí para a astronomia brasileira, mas não só de coisas ruins e tristes vive a astronomia brasileira. Uma das coisas que eu vou falar aqui para vocês, a gente tem várias coisas para falar legal sobre a astronomia brasileira, eu sempre vou tentar trazer aqui para vocês alguns desses, pontuar algumas dessas descobertas, algumas dessas pesquisas feitas por astrônomos brasileiros. Uma delas, uma pesquisa feita por astrônomos brasileiros da Universidade do Rio Grande do Sul,
chefiados aí pelo Denilson Camargo. Eles usaram o WISE, que é um satélite da NASA, e fizeram uma descoberta surpreendente. Eles descobriram, longe do disco galáctico, 2 aglomerados estelares, em locais ali que é muito improvável, seria muito improvável a observação desse tipo de astro ou de objeto astronômico. O que acontece? A nossa galáxia, como uma galáxia espiral barrada, ela possui aglomerados que ficam vagando ali em torno do disco galáctico. Então o disco galáctico central tem ali aglomerados que ficam vagando ali em torno dele. Esses aglomerados eles pertencem a nuvens moleculares. Essas nuvens moleculares é onde ocorre a formação de novas estrelas, e como as estrelas pertencem a esses aglomerados, acredita-se então que essas estrelas se formem sempre na mesma época dentro desses aglomerados. Pois bem, esses aglomerados eles não ficam muito longe do disco galáctico, eles ficam a uma distância assim razoável, mas os astrônomos brasileiros, aí principalmente chefiado aí pelo Denilson Camargo, eles apontaram o WISE para essa região e descobriram gigantescas, nuvens moleculares localizadas bem longe do disco galáctico. Para ser mais preciso, a 16 mil anos-luz de distância do disco galáctico, que é muito mais distante do que normalmente se observa esse tipo de objeto. E o mais surpreendente de tudo isso é que dentro de uma das nuvens moleculares que eles descobriram, eles encontraram 2 aglomerados estelares, ou seja, uma descoberta ainda mais surpreendente. O legal, o próprio Denilson falou, quando ele lançou essa descoberta, que seria uma visão espetacular, se alguma dessas estrelas tivesse um planeta e esse planeta fosse habitável, um habitante desse planeta olhar a Via Láctea dali, porque ele teria uma visão totalmente diferente daquela que a gente tem aqui da Terra. Aqui, quando a gente olha para o céu e vê a Via Láctea, na verdade a gente vê um pedaço de um braço para onde a gente está voltado. Um habitante num planeta desses veria aí algo muito mais surpreendente. Então tá aí essa homenagem. E por quê que esses aglomerados pararam nesse lugar? Isso que é o legal da história. Bem, existem hipóteses, na verdade existem 2 hipóteses hoje mais defendidas para observar esses aglomerados nesse lugar, já que é uma distância aí improvável de observar esse tipo de objeto, como eu já falei. Bem, a primeira hipótese é que eventos violentos, como explosões de supernova, por exemplo, podem ter ejetado gás e poeira do disco da galáxia, da Via Láctea. Esse gás e poeira, quando começaram a cair de volta em direção à Via Láctea, devido à força de atração da Via Láctea muito grande, à medida que eles iam caindo, eles começaram a se aglutinar e formaram essas nuvens moleculares, consequentemente formaram esses aglomerados. Essa é uma das hipóteses. A outra hipótese é que eventos de interação entre a Via Láctea e as suas galáxias satélites, como a pequena e a grande nuvem de Magalhães, tenha tirado o material, esse material tenha sido expelido, e novamente, quando esse material voltou a cair na direção da Via Láctea, ele também se aglutinou e formou essas nuvens moleculares. Então são essas as 2 hipóteses aí atualmente mais defendidas para observação e para formação dessas nuvens moleculares e desses aglomerados estelares em locais improváveis da Via Láctea. Tudo isso é muito importante, novamente eu volto a falar para vocês por quê? Porque conhecer a formação das galáxias, a formação das estrelas na galáxia, tudo isso leva a gente a entender como se deu toda a evolução do universo. As galáxias são grandes estruturas do universo, e entender a formação e a evolução delas nada mais é do que tentar entender a formação e a evolução do universo. Então fica aqui esse drops aí de notícia astronômica junto com as efemérides, e aqui uma homenagem ao Denilson Camargo, que devido à sua descoberta, os aglomerados estelares levaram o nome de Camargo 438 e Camargo 439. Então agora a gente tem aglomerados estelares aí com o nome de brasileiro. Parabéns a ele, parabéns a todos aí que fazem a astronomia brasileira, mesmo com tudo aí jogando contra, ter destaque ainda em várias áreas e ter muito destaque em muitas pesquisas importantes. Fica aqui o parabéns, fica aqui essa homenagem aos astrônomos brasileiros. Muito bem, pessoal, então esse aqui era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje dos fenômenos astronômicos e desse extrazinho aí em homenagem à astronomia brasileira. Mais uma vez, se você gostou do vídeo,
deixa aí o seu joinha, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal. Tudo isso são pequenas ações que me ajudam muito, porque me motivam a voltar aqui, a fazer mais vídeo para vocês, a tentar espalhar e semear a astronomia para todos e a gente bater esse papo aí legal sobre astronomia. Então façam isso, que a motivação, vocês podem ter certeza que não vai faltar aqui para trazer mais conteúdo interessante para todos vocês. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog CienCTech e você acabou de assistir a mais um CienCTech TV. Fui!